Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a ficar de pé, por gentileza. Fique de pé no seu lugar. Existem alguns textos sapienciais no Antigo Testamento, dos quais o livro de Provérbios é repleto. Provérbios capítulo 8 diz assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, as veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. O que ela grita, pastor? Ela grita assim: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria ainda diz assim para mim e para você nessa noite: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Que você possa estar nessa noite, meu irmão, minha irmã, procurando o Senhor, procurando a sabedoria, procurando a palavra de Deus. Que o seu coração, durante toda essa semana, tenha criado uma santa expectativa para ouvir a palavra do Senhor, para estar na presença do Senhor e receber dele assim a sua bênção, bem como o seu ensino. Vamos orar? Baixe sua cabeça, por gentileza. Grande Deus, grande Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, na tua presença. Muito obrigado porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que juízes, reis, nobres, príncipes, todos estão debaixo da tua soberana mão. Não há nada que eles façam, não há nada que eles intentem fazer que a tua soberania não governe, Senhor. Por isso estamos seguros, por isso estamos calmos na tua presença. Nos achegamos após uma semana de desafios, uma semana, Senhor, de questões que muitas vezes precisamos correr novamente ao Senhor de joelhos. Mas mais uma vez, Senhor, estamos aqui nesse momento para te adorar, para te louvar, para te bendizer, para te agradecer por mais uma semana de vida. Muito obrigado, Senhor. Entramos, saímos, viajamos, retornamos, acordamos, nos deitamos e o Senhor foi conosco. Durante toda a semana, Senhor, várias refeições, todas deliciosas, todas nutritivas, todas com a marca da tua provisão, do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Agora recebe aqui, Senhor, um culto solene, recebe aqui um culto de adoração, recebe aqui o nosso coração, Senhor, também muitas vezes contrito, muitas vezes angustiado, muitas vezes precisando do teu abraço, da tua palavra. Por isso fala com o teu filho, anima o desanimado, fortalece o fraco, restaura o ferido. Possamos sair daqui transformados pela tua santa palavra que nós te pedimos, Pai. Apressa os passos daqueles que ainda vêm para cá. Abençoa aqui os louvores, abençoa aqui, Senhor, o ministério de cânticos, abençoa cada parte da liturgia desse culto. Nos reunimos aqui, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dizer mais uma vez que a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tupã, pertence ao Senhor. Recebe a nossa adoração, é o que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, e a tua igreja diz amém. Tomai vossos assentos, amado irmão, amada irmã. Abra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 21. Para o aluno da Escola Bíblica Dominical, texto conhecido, lemos nessa manhã. Nosso amado irmão Júnior Neves nos trouxe esse texto. Me raptou, sou obrigado, na verdade, a confessar. Me abraçou pela manhã o texto e fiquei com ele durante todo o dia, pensativo. Lucas 21, versículos 25 a 28, que fala o mesmo que fala Mateus 24 ou Marcos 13, texto registrado nos sinóticos. Lucas 21, 25 a 28. Nos ensina, nos lembra, nos adverte assim a palavra do Senhor. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade,
por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá também homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meu irmão, minha irmã, nossa redenção está muito mais próxima do que eu ou você pensamos. Nossa redenção está muito mais próxima do que poderíamos esperar ou colocar em nossos planos. E louvado seja o Senhor, que nos salvou, nos justificou, nos santifica a cada dia, nos preparando para aquele grande dia quando retornar. Nós cantamos, né? Então se verá o Filho do Homem vindo. A gente canta, não canta? As nuvens com poder e glória. A gente canta, a gente louva, a gente espera, a gente anseia. Nós como igreja dizemos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Se por acaso você não tem esse sentimento, se por acaso textos como esse não fazem você sonhar com a presença do Senhor, com um mar de cristal, com um lugar onde não há luto, não há morte, não há dor, você precisa repensar seu cristianismo. Quero convidar aqui a irmã Andréia, por gentileza, estar orando uma oração de louvor, uma oração, na verdade, de adoração ao Senhor, que muito em breve nos buscará. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome nesta hora, Senhor. Ó Deus, te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai. Este lugar está repleto da Tua presença, Senhor, cheio da Tua presença nos nossos corações. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos invade, Senhor, e nos completa todos os dias, Pai. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe. Falou ao nosso coração e nos trouxe a este lugar para render graças e louvores a Ti, Senhor. Agora, Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, que é excelso, que é nome sobre todo nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és o grande eu sou, Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim, Senhor. Recebe, Pai, em nome de Jesus, os nossos louvores nesta hora, a nossa adoração e o nosso culto racional a Ti, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Um momento importante do nosso culto, um momento onde refletimos como estamos vivendo no nosso dia a dia ao sair porta fora. Um momento onde, na verdade, buscamos nos arrepender dos pecados, nos arrepender das coisas, na verdade, que fazemos por acidente. O pecado na vida do crente deve ser um acidente, não deve ser jamais uma prática. O pecado na vida daquele que pertence ao Senhor é simplesmente um infeliz acidente. 1 João capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós,
porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meu amado irmão, minha amada irmã, pense e repense em seu coração como você tem tratado os da sua casa. Como você tem tratado seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, seu filho, sua filha, os da sua casa, os da sua família, os mais próximos. Aquele que você chama por um apelido carinhoso, aquele que você, olhando ao rosto, já sabe se está bem ou não. Como você tem tratado? Logo depois disso, permita-me te aconselhar a você pensar como você tem tratado os seus vizinhos. Como a sua rua te conhece, como a sua quadra te conhece. Te conhece? Sabe que você é crente? Depois, como você tem tratado o pessoal do trabalho, o pessoal dos estudos. E finalmente, mas talvez não nessa sequência, como você tem tratado o seu irmão da igreja, como você tem tido comunhão. O mesmo irmão que nós abraçamos no domingo passado, um momento tão maravilhoso na liturgia do nosso culto de ceia. É importante por quê, irmãos? Porque vos escrevo para que não pequeis. Tudo que foi escrito, outrora foi escrito para nosso ensino, para que pela consolação, pelo ensino, pela verdade, tenhamos esperança. Que esperança é essa, pastor? A esperança de morar com Jesus nos céus. Mas por que o senhor fala isso, pastor? Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos e acontecemos, expulsamos demônios, operamos curas, e o senhor falará: não vos conheço. Mas, pastor, eu fiquei anos na igreja presbiteriana. Pastor, eu fui aos cultos aos domingos, eu estava lá. Até terça-feira, eu fui lá, orei terça-feira também. Fui num pequeno grupo na casa do pastor Jefferson. Olha, um dia, na minha horta teve 3 repolhos. Eu fiquei com 2 e dei 1 para o meu vizinho. Não te conheço. Irmãos, não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que o Senhor já fez. E diante daquilo que o Senhor já fez, aí sim, nós temos um comportamento diferente. Nós vivemos o quê? Em amor, em perdão. Como disse o apóstolo Paulo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, coloco lá na cruz, rumo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Possamos nos arrepender nesse momento, irmãos. Pensamentos, atos, falas, maus comportamentos, possamos arrepender, dizer: Senhor, lava-me com teu sangue. Ajuda-me no trato com os da minha família, ajuda-me no trato com os da minha empresa, ajuda-me no trato com os da tua casa, meus irmãos, teus filhos. Vamos orar? Baixe sua cabeça em nome de Jesus, ore em silêncio. Em alguns instantes, o presbítero Nivaldo estará quebrando o silêncio e intercedendo pela igreja. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos na sua casa, em companhia, Senhor, de irmãos queridos, e mais uma vez, Senhor, chegamos à tua presença para pedirmos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Uma coisa, Senhor, que sabemos fazer sem esforço algum, e que com muito esforço não conseguimos deixar de fazê-la, Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe, ó Pai querido, como somos. Conhece o nosso interior, ó Pai bendito. Como diz o salmista: sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lava-me e ficarei limpo. Purifica-me, Senhor. Ó Deus, purifica o nosso coração, a nossa maneira de ser, de entender, de ver as coisas, de julgar as coisas, de falar as coisas, Pai. Purifica, Senhor, os nossos lábios, ó Deus bendito.
para que possamos proferir somente aquilo que é puro e agradável diante de Ti, ó Deus bendito. Perdoa, Senhor, os pecados que cometemos por ações, ó Pai, quer voluntária ou involuntariamente, Senhor. Pecados que cometemos por omissão, sabendo o que devemos fazer e muitas vezes fingimos que não é conosco. Pai bendito, tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai querido. E perdoa, Senhor, as nossas transgressões, ó Pai. Perdoa os nossos maus julgamentos, maus pensamentos, Pai, a respeito de nossos irmãos, ó Deus bendito. E até muitas vezes de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Pai querido. Sê propício para conosco, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, por Tua obra de salvação, por ter tomado o nosso lugar, ó Pai. Em nome de Jesus e para a glória dele, assim nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, Antigo Testamento, o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29. Antigo Testamento, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29. Versículo 10 até o versículo 16. Primeiro livro das Crônicas, 29, 10 a 16, diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Quando você adentra as portas da igreja presbiteriana de Tupã, e você vê, meu irmão, uma linda estrutura, um lindo templo, lindos vitrais, bancos estofados, um ambiente climatizado, seguro, cheiroso. Você vai lá no banheiro, tem um sabonete especial lá para você lavar sua mão. Você tem lá, entendeu, um lindo espelho para ver sua beleza. Você retorna aqui, tem um som de qualidade, um louvor de qualidade, instrumentos afinados, pessoas prontas a te servir. Você fala: nossa, que legal, que bênção. Puxa vida, olha, nossa igreja é incrível. E aí a gente volta para esse texto e fala assim: Senhor, na verdade, tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui que nós preparamos, Senhor, toda essa reforma que foi feita agora há muito pouco tempo, veio da tua mão e é para a tua mão. De ti nós recebemos e a ti, Senhor, nós ofertamos. Tudo que nós temos, permita-me ainda, irmão, provocar você, seu coração, sua mente, sua alma nessa noite e perguntar se por acaso bateu um vento forte na sua casa essa semana lá. Se você acordou de madrugada, de sobressalto, com um vento forte, um zunido. Eu, este idoso que está aqui, acordei. Assustado com o vento, lembrei-me na hora de minha mãe no meio do mato, lá em Santa Catarina. Soube de imediato que mais um ciclone extratropical havia devastado o Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, e a cidade da minha mãe estava entre elas.
Minha mãe ficou 2 dias sem luz elétrica e sem comunicação. Perdeu tudo do refrigerador. E disse: meu filho, quero lhe falar uma coisa. Deus estava comigo. Deus me livrou. Não me machuquei. Voou telha, voou um monte de coisa aqui, mas eu fiquei quietinha no meu quarto orando. Não consegui mais dormir, mas Deus estava comigo. Enquanto isso, aqui em Tupã, cidade abençoada por Deus, estávamos o quê? Alegres e contentes, descansando. Enquanto isso, estávamos o quê aqui? Vivendo nossa vida com a provisão de Deus, com a graça de Deus. Irmãos, não é uma autocomiseração, nem um julgamento do tipo, porque minha mãe passou por isso, nós deveríamos. Não, muito pelo contrário. Mas olha como Deus é bom para conosco e nos guardou mais uma vez. Houve um alerta da Defesa Civil que teríamos temperaturas beirando 8 graus. Não vi esses 8 graus. Dormi muito bem, graças a Deus, de quinta-feira até hoje. Quem sabe nessa madrugada pareça 8 graus, tomara que não, né? Mas, irmãos, Deus tem nos guardado, cuidado da gente. Louvado seja o Senhor. Nesse momento que fazemos, então, reconhecemos que bendito é o Senhor e que da mão dele vem a nossa riqueza e dividimos, ofertamos. Deixamos aqui uma boa semente, devolvendo a 10ª parte. Você que está em casa, vê um QR Code agora aí, entendendo a transmissão. Você pode estar também ofertando, pode estar também considerando fazer uma oferta para a Igreja Presbiteriana. Mas, pastor, eu não sou membro. Considere fazer uma oferta, considere abençoar a nossa igreja. Você não tem essa obrigação, mas considere. Você aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, considere ofertar na casa do Senhor e devolver aquilo que lhe pertence. Estaremos entoando o hino mais lindo do nosso cenário, o hino de número 21. 21. E você pode vir aqui trazer a sua oferta. Você que pode, por favor, fique de pé no seu lugar. Pedro, capítulo de número 5. Do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Os 3 primeiros versículos dizem assim, mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Pedro capítulo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O que ele diz? O que ele roga? O que ele pede? O que ele suplica? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. São os 3 pontos que vos trago na mensagem desta noite. Primeiro ponto, pastor, rogo, peço, suplico. Segundo ponto, pastoreai o rebanho de Deus como Deus quer. E último ponto, concluindo essa mensagem, tornando-vos modelos do rebanho.
A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, na terceira seção da sua Constituição, no artigo 50, diz: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina, zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando isso eleito ou designado. Artigo 51, compete então ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os novos na fé, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes, orar pelos crentes, informar o pastor de casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e, finalmente, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e também no Supremo Concílio, quando assim for chamado. Observe os verbos que a nossa Constituição oferece: admoestar, auxiliar, instruir, orar, informar, distribuir, ordenar, representar. Novamente, temos aqui um servo do Senhor. Novamente, temos uma pessoa aqui que serve ao Senhor de modo integral. Mais importante ainda, irmãos, permita-me enfatizar de modo muito respeitoso, temos aí uma falsa interpretação no presbiterianismo, observando então o diácono como alguém menor do que o presbítero. Isso não deve ser feito. Os ofícios são iguais, com responsabilidades diferentes. Para se tornar presbítero não é necessário primeiro ser eleito diácono. Para ser diácono não é primeiro necessário, ter, na verdade, cursos. Muito pelo contrário, o único que precisa de uma graduação, o único que passa por um período probatório é o ministro, ou seja, o presbítero docente, ou ainda vosso pastor que vos fala. Mas quando eu olho o diácono, e eu olho o presbítero, e eu olho o pastor, eu vejo 3 homens iguais de Deus a serviço de Deus. Mas o que é muito importante, e gostaria de enfatizar, o diácono não recebe um salário da igreja. Ele é o quê? Ele é um oficial voluntariado. O presbítero, regente, não recebe um salário da igreja. Ele, de livre e espontânea vontade, se coloca a serviço da igreja. É votado, não declina, honra o Senhor servindo a igreja. Trabalhou o dia inteiro, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17h30, das 13 às 18h30. O pastor ligou e falou assim: meu presbítero, vou fazer uma visita. O que ele fala? Meu pastor, vamos lá. E aí lá sai, o presbítero com o pastor faz 1, 2 visitas e volta, tarde da noite. Mais quebrado do que arroz de terceira. O pastor recebe para isso, ele tem as suas côngulas para isso. O presbítero não. Então observe a validade, meu irmão, observe a preciosidade desses homens de Deus. Entre a lista das qualidades ainda que a Bíblia nos orienta para aquele que almeja ser um presbítero, encontra-se, primeiro, a vontade de ser presbítero. Esta palavra é digna de crédito, diz assim, 1 Timóteo 3:1, se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Então ele almeja servir. Ele se coloca à disposição para servir. Pedro afirmou com as seguintes palavras: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente. Há uma vontade espontânea de servir. O que mais que existe nessa lista de qualidades que a Bíblia nos informa? Aspiração, desejo, liberdade. É preciso desejar ser presbítero. O presbítero fiel exige muito do homem de Deus. Caso não tenha um desejo intenso e profundo de assumir esse papel, o futuro presbítero será consumido pela responsabilidade santa que lhe é dada. Isso não significa, é claro, que basta ter o desejo de ser presbítero para estar qualificado. Significa isto sim, que a falta do desejo é um problema. Por isso, não deve servir por obrigação. Por isso que nós perguntamos, você viu aqui, assim que nós ordenamos aqui, diácono Vertúlio, o irmão aceita? Aceito.
A igreja coopera, a igreja ajuda, a igreja abençoa. Abençoa, ajuda, reconhece, votamos, escolhemos. Deve ter o quê? Um caráter piedoso, um caráter ilibado, um homem de Deus. Deve ser irrepreensível. Já citamos aqui um pastor africano que declarou adequadamente: ser irrepreensível significa que o presbítero deve ser o tipo de homem sobre o qual não há nenhuma suspeita de conduta errada ou de imoralidade. Por quê? Porque a igreja ficaria chocada ao ouvir que esse tipo de homem foi acusado de tais atos. Então é um homem o quê? De caráter ilibado, irrepreensível. Ele é o quê, segundo a Bíblia? É equilibrado. De acordo com o perfil descrito por Paulo, os presbíteros devem ter domínio próprio, sobriedade, equilíbrio, disciplina. Lembrando, irmãos, que o autocontrole é fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:23. O fruto do Espírito Santo é uma marca da vida cristã. E um homem cheio do Espírito, como pregamos domingo passado, tem domínio próprio. Que mais que o presbítero deve ser? Amável. Os presbíteros devem ser gigantes sutis. Gigantes sutis. Gentileza não significa fraqueza ou covardia. Os presbíteros gentis exercem sua autoridade com a ternura de um pastor e a sensibilidade de um pai amoroso. Aconselha com amor, cuida com amor, admoesta com amor, visita com amor, busca com amor. Que mais? Como lemos, não ganancioso, apto para ensinar, lidera bem a sua família, marido de uma só mulher, um pai eficiente, hospitaleiro. Por que hospitaleiro, pastor? Porque a hospitalidade revela gentileza, compaixão e cuidado aos necessitados, perdidos e solitários. Todas essas qualidades condizentes com a de um presbítero. O presbítero também é homem. Por que é homem, pastor? Porque o texto fala marido de uma só mulher. O presbítero é homem. O presbítero é um crente de longa data. 1 Timóteo 3,6, Paulo se posiciona contra cristãos novos na fé, ao servirem como presbíteros. Ele diz: não deve ser novo na fé, para que não se torne o que? Orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Compartilho com os meus irmãos o que disse ao amado irmão Vertúlio, que mora no meu coração. Abracei e disse carinhosamente: não é meu tio, mas chama assim, tio Vertúlio, fica firme, não muda. Não foi, tio? Fica firme, fica amoroso, fica querido. Que pode parecer o quê? Agora, aleluia, seu fulano, agora sou diácono, agora, né? Não, é o querido, é o nosso tio Vertúlio. É o nosso diácono, é o nosso presbítero, amado. Irmãos, existe uma passagem em 1 Timóteo 3:1-7 que fala essas qualidades todas. E existe uma ilustração muito importante de um autor que, certa vez, ao ser ordenado como pastor, na sua sabatina, naquela celeuma de testes, avaliações, né, antes de ser ordenado, um presbítero então disse assim: olha, leia essa passagem. E ele leu então 1 Timóteo 3:1-7. E ele diz: foi isso que um irmão me pediu para fazer quando eu estava sendo avaliado para a ordenação ao ministério pastoral. Abri minha Bíblia e li 1 Timóteo 3:1-7 em voz alta para o homem e para os demais da sala. Quando terminei, ele me disse: agradeço pela leitura, tenho apenas uma pergunta. Você se enquadra? Quando eu e você lemos a palavra de Deus, irmãos, quando eu e você somos confrontados com o Evangelho, um Evangelho de amor, de paciência, de compaixão, de perdão, nós nos enquadramos nesse Evangelho? Ou nós escolhemos partes, como foi dito ontem na osmose, de modo muito sábio? Estamos em um fast food, um supermercado do Evangelho, onde certas coisas colocamos no nosso carrinho. João 3,16 está no meu carrinho. Muito bem, Filipenses 4,13 está no meu carrinho. Romanos 8,28 no meu carrinho. Enquanto que advertências, enquanto que orientações, eu digo, não, esse aqui é no carrinho da Rebeca. Esse aqui é no carrinho, entendeu, da Giovana. Não, esse aqui é no carrinho da Laura Victória. Eu não quero para mim, só serve para o outro. Não, irmãos, não funciona assim. Toda Escritura é inspirada por Deus.
e útil para o ensino, repreensão e instrução, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente capacitado para toda boa obra. Toda a Escritura. Para mim e para você. Primeiro ponto. Rogo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Vamos gastar um pouquinho do grego? O termo grego aqui chama-se paracaléu, e é frequentemente traduzido como rogo-vos em português. Algumas coisas legais que eu trouxe para você sobre esse termo no grego. Vem da raiz grega kaléu, que significa chamar, convocar. O prefixo para fortalece o sentido de chamar para perto, apelar. É como se o apóstolo Pedro falasse assim: vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar com você aqui pertinho aqui, ó. Deixa eu pedir para você pertinho aqui, ó. Deixa eu falar com você algo importante. Rogo-vos. É usado nas cartas do Novo Testamento para uma variedade de apelos, desde pedir conselhos até implorar por algo. Aparece 29 vezes nas cartas de Paulo e frequentemente ele usa, na verdade, alguns termos, variantes, para dizer eu rogo, eu exorto, eu suplico a vocês. Transmite ainda um senso de súplica humilde, mas intensa, e não uma ordem arbitrária. Pode ser traduzido como roguem, peçam encarecidamente, supliquem, exortem, dependendo do contexto dos demais versículos. Finalmente carrega o sentido de fazer um apelo apaixonado por algo que se considera muito importante ou benéfico. Rogo-vos. Você vai lembrar certamente, você leitor da Bíblia, de Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, amados irmãos. É quase como assim, arranco os cabelos de minha cabeça, peço para você, venha cá, querido, chegue perto de mim e me atenda. E o que é que o presbítero roga? O que é que este que também é apóstolo? 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 falou o quê? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 falou o quê? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu também presbítero como eles. Não sou apenas apóstolo, sou presbítero. Não sou apenas pastor, sou presbítero. Não sou apenas pastor, sou vosso irmão. Estou à mesa com você. Estou aí sentado no banco com você muitas vezes. Estou na rua, andando, caminhando como você caminha. Estou aguardando a volta de Cristo como você aguarda. Rogo-vos, peço, suplico. Ele pede o quê? Ele pede que o presbítero, que o homem de Deus, possa ser um gigante que deixe pegadas específicas. Pegadas essas que apontam para o único caminho possível de salvação, a saber, Cristo Jesus. Ora, irmãos, não é isso que somos? Peregrinos em jornada? Peregrinos em jornada, não deveríamos deixar pegadas para que outros pudessem nos seguir? Nos seguir até onde, pastor? Até Cristo. Porque somos placas, mas Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somos placas que apontam. Quero falar isso para você, minha irmã, meu irmão. Você que tem sido julgado muitas vezes em casa. Você vai na igreja, mas não muda. Respire de novo, faça uma oração e diga: Senhor Jesus, sou teu, salvai-me. E continue firme nessa caminhada. Você, meu irmão, minha irmã, que tem lutado contra um pecado, tem lutado contra uma tentação, tem lutado contra um desafio. Respire de novo, se aproxime a Jesus, se achegue ao Mestre e diga: Senhor, sou teu, salvai-me. Me ajuda, Senhor, me dá vitória. Não posso te envergonhar, não posso desistir, não posso voltar atrás. Nós não somos daqueles que desistem e voltam atrás. Nós não somos aqueles que ficam pelo meio do caminho, muito pelo contrário. Nós somos aqueles que glorificam o nome de Deus. Se o Senhor te colocou ali, se o Senhor te colocou nessa condição, que condição, pastor? Você se apaixonou pelo Senhor, deixa eu usar esse termo, ok? Você descobriu o Evangelho e agora sabe que Jesus é o único amor da sua vida, o qual você depende dele para tudo. Se Deus te colocou nessa situação, por favor, entenda, glorifique o nome do seu Senhor. Não desista. Não troque o Senhor por um prato de lentilhas. Não troque o Senhor por uma noite de festa. Não troque o Senhor, ok? Por um momento.
Não troque o Senhor por uma aventura amorosa. Não troque o Senhor por algo que pode lhe custar, e muito, a sua honra, a sua vida e, quem sabe, até o seu testemunho. Rogo-vos. Segundo ponto, meu amado irmão, é ainda, quem é esse presbítero? Quem é esse tal de Pedro? Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. Jesus chama Pedro para ser um de seus discípulos. No ano 30 depois de Cristo, no ano 30 depois de Cristo, o Senhor é crucificado e Pedro nega Jesus 3 vezes. No ano 31, Jesus ressuscita dos mortos, mais ou menos essa é a cronologia nossa, né? E aparece a Pedro. No ano 33, Pedro prega o primeiro sermão cristão no Pentecostes. Entre 40 e 50 depois de Cristo, Pedro viaja para a Ásia Menor e Europa, pregando o evangelho e plantando igrejas. No ano 64 depois de Cristo, Pedro é preso por Nero, imperador romano, e crucificado de cabeça para baixo em Roma. Pastor, por que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Porque ele disse que não era digno de morrer como seu mestre. Se nós olharmos essa cronologia na Bíblia, Mateus 16, Jesus chama Pedro de rocha. Pedro, tu és rocha, e eu edificarei a minha igreja. Você vê em João 21, Jesus restaurando Pedro após sua negação, e nomeia ele ali o quê? Pastor de ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Em Atos 2, Pedro prega o primeiro sermão cristão no Pentecostes, e 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Logo depois, Pedro pregará novamente, e 7.000 pessoas vão se converter. Atos 8, Pedro e João curam um paralítico em Samaria. Atos 9, Pedro ressuscita Dorca dos mortos. Atos 10, Pedro tem uma visão que o leva a pregar o evangelho a um centurião romano chamado Cornélio. Atos 11, Pedro conta aos outros apóstolos sobre sua visão, sobre a preleção para Cornélio. Atos 15, Pedro participa do concílio de Jerusalém. Gálatas 2, Paulo escreve e deixa às vistas de todos sua visita a Pedro em Antioquia, onde Pedro se recusa a comer com gentios por medo dos judeus. E Paulo fala assim, chamei a atenção dele na face, porque mudou de comportamento. As cartas de Pedro. A primeira epístola de Pedro, ele escreve aos crentes que são dispersos por causa da perseguição. Pedro escreve na sua primeira epístola sobre a identidade do crente, construída sobre o fundamento de Jesus Cristo. Pedro escreve na sua primeira epístola sobre a questão da importância de responder a acusações injustas com mansidão e amor. A sua segunda epístola, Paulo já escreve exortando os crentes a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele ainda escreve sobre a segunda vinda de Cristo e exorta os crentes a estar preparados. Esse é o presbítero, meu amado irmão, minha amada irmã, que roga aos demais presbíteros, que roga à igreja que tenha um quê? Uma vida santa, uma vida diferente. 1 Pedro 5,2 diz assim na sua Bíblia: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Como Jesus é o supremo pastor, lido no versículo 4, assim os presbíteros devem ser pastores também, trabalhando sob sua autoridade e cuidando do povo, chamado de rebanho de Deus. Volto a perguntar para você, como já fiz em domingos passados. Lá em Gênesis, quando vemos os primeiros irmãos, Caim e Abel, quando ocorre o primeiro homicídio, qual é a grande pergunta do Senhor Deus? Onde está teu irmão? Porque muitas vezes, diante de uma palavra como essa, diante das diversas responsabilidades do diácono, as diversas responsabilidades do presbítero, nos parece muito confortável dizer: isto não é meu trabalho, isto não é responsabilidade minha. Pregar o evangelho, evangelizar, glorificar o nome de Deus, isto é coisa do ministro, do presbítero, do diácono. Quando, na verdade, em essência, esse é o trabalho de cada um de nós, que servimos ao Senhor com a nossa vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Falamos aqui sobre Estevão, o primeiro homem cheio de graça e poder.
homem cheio do Espírito Santo. E essa semana vi um pastor muito querido, o pastor Paulo Júnior, pregando um trechinho do que ele diz ser cheio do Espírito Santo. E ele fala, ser cheio do Espírito Santo não é na igreja sair rodopiando, sair correndo, sair gritando. Não é na igreja fazer entender um pampeiro. Ser cheio do Espírito Santo é lá na sua casa, diante de uma tarefa árdua. É lá no seu trabalho, diante de um processo difícil. É lá no seu colégio, diante de um professor, que você tem certeza que ele não preparou aula nenhuma. É lá no supermercado, uma fila gigante, todo mundo reclamando de tudo, e você ali, crente, fiel, dizendo, Senhor, vai dar tudo certo. Não, Senhor, eu creio em Ti, vai ficar tudo bem. E só tem notícia ruim ao redor, só tem preço alto. Você chegou no caixa, deu lá, entendeu, R$200, tem 3 sacolinhas na mão de plástico. Você fala, Senhor, onde é que foi o dinheiro? Pai Santo, sou dizimista, sou ofertante, me ajuda? Irmãos, preste atenção. Eu e você precisamos cuidar do nosso irmão. As responsabilidades, elas são divididas no corpo de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou igreja. Você é igreja quando está com a igreja. Lá fora você é só um membro da igreja. Quando você está aqui, você é igreja. Quando você está com seus irmãos, você é igreja. Um pé fora do corpo é só um pé. Mas o corpo sem um pé continua sendo um corpo. Então é o corpo que busca o pé. Você olha aí no seu banco vazio, cadê irmão fulano? É o nosso corpo que vai lá, mancando buscar o meu pé. O meu pé não veio, o meu pé está ausente. Importante saber disso. Não podemos ser soberbos e arrogantes. Muito pelo contrário, humildes, simples, piedosos. Cristo, como supremo pastor, ele fala o quê? Os presbíteros devem ser pastores, trabalhando sob autoridade, cuidando do povo. Aqui Pedro ordena então os presbíteros que sejam pastores enquanto servem na liderança. Devem apacentar o rebanho por meio da disciplina e da doutrina, em amor. A expressão rebanho aparece 4 vezes no Novo Testamento. Jesus a usa para acalmar os seus discípulos. Não temais, ó pequenino rebanho, Lucas 12:32. Paulo exorta os presbíteros de Éfeso dizendo, atendei por vós e por todo o rebanho, e pede que o protejam dos lobos vorazes que não pouparão. Em Atos 20, 28 e 29. Pedro diz aos presbíteros que devem pastorear o rebanho de Deus, que está sob seus cuidados, e ser exemplos do rebanho, versículo 2 e 3 que lemos. A palavra grega utilizada aqui para rebanho é uma forma diminutiva, um termo carinhoso, que significa o rebanho precioso de Deus, que foi comprado com o sangue de Cristo. É o que nos diz o grande Xemaker ao comentar esse texto. Irmãos, eu e você fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. E aprouve o Senhor nos dar diáconos, aprouve o Senhor nos dar presbíteros, aprouve o Senhor nos dar pastores, segundo o seu coração. Não seja um bode, irmão, seja ovelha. Seja ovelha. Valorize o seu irmão. Não fique dando cabeçada igual bode. Valorize o seu irmão. Valorize o seu diácono, o seu presbítero, o seu pastor. Valorize a sua igreja. Pare com essa mania de ficar falando mal de tudo. Do tempo quente, do tempo frio, do vento, da chuva, do mercado, da igreja, da mensagem, da política. Pare, irmão, pare. Cuide da sua boca. Coloque uma espada aí bem afiada. Senhor, coloque uma espada na minha boca. Que eu tenha palavras de glorificação, de salmos, de gratidão, um coração grato. Por quê? Porque aqui fala no versículo 2 que o rebanho é de Deus. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Você não vai dar contas para mim como pastor. Nem para o presbítero. Nem para o diácono. Você vai dar contas ao Senhor. Porque muitos acontece o quê? Irmão, negocinho que eu esqueço o nome sempre, né? Graça e paz. Está tudo bem, né? Um sorriso, né? Mas virei as costas. Está triste, está bravo, está... Pedestal. Obrigado, minha filha. Irmão pedestal. O rebanho de Deus. A palavra de Deus. Eu não concordo com esse texto. A palavra de Deus. A vontade de Deus. Mas eu não queria. Eu certa vez cheguei em uma igreja, eu nunca vou esquecer isso, irmãos. Não foi aqui, graças a Deus. Pastor, a gente estava orando por outro pastor. Eu falei, puxa vida, não deu certo, né? Deus não quis. Que pena. Que
pena. Não deu. Vontade de Deus. Isaías 40:11 diz o quê? Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, os levará ao peito. As que amamentam ele guiará mansamente. Assim é o nosso Supremo Pastor, que nos ensina como fazer, irmãos. Como você trata o seu irmão? Ezequiel 34:2, uma advertência muito grande, muito importante. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Não vivemos para nós mesmos. Isso é muito claro, irmãos. Não vivemos para nós mesmos. Finalmente, terceiro ponto, 1 Pedro 5:3 na sua Bíblia, por gentileza. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Que tipo de homem de Deus eu sou? Pense com você, que tipo de mulher de Deus eu sou? Que tipo de esposa eu sou? Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de irmã, de cunhada, de nora, de sogra eu sou? Que tipo de sogro eu sou? Não, ainda não. Que tipo, de pai eu sou? Que tipo de irmão eu sou? Por quê? Porque aqui fala aqui, tornando-vos modelos do rebanho. Nós temos um alvo, sermos parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo. O apóstolo Paulo fala, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo o Senhor. O apóstolo Paulo é muito corajoso. Sede meus imitadores. E o apóstolo Pedro é ousado. Ele fala assim, tu torna-te modelo do rebanho. Não porque vocês devem fazê-lo. Pedro dá aos presbíteros uma série de instruções sobre como devem executar o trabalho. Mas sim porque ele coloca de forma paralela para mostrar instruções negativas e positivas. Não porque devem fazê-lo, mas porque são dispostos como Deus quer que estejam. Estou disposto, Senhor, eis-me aqui. Permita-me novamente, ok? Sem número de vezes, repetir. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor dos Exércitos assentado num alto e sublime trono. Suas vestes permeavam o templo, os serafins voavam à sua volta, dizendo, Santo, Santo, Santo. E eu disse, ai de mim, porque sou um homem pecador e habito no meio de pecadores homens. Sou um homem impuro e habito no meio de um povo impuro. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então saiu um serafim, com uma tenaz, pegou uma brasa do altar, tocou meus lábios e disse, teu pecado foi tirado, tua falta perdoada. Então ouvi uma voz que me dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se fosse você lá, irmão, se fosse eu, você assoviaria? Quem enviarei? Sei, Senhor. Ou você diria, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas meu filho, está no texto, é só ler, está na Bíblia, é Bíblia, Isaías. Olha, você vai falar, eles não vão te ouvir. Você vai pregar, eles não vão te atender. Você vai ensinar, eles não vão querer. Não, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Irmãos, tornando-vos modelos do rebanho, não porque devem fazê-lo, mas porque estão dispostos, como Deus quer que seja, não cobiçando dinheiro, mas ansioso por servir. O reverendo Jefferson, quanto é que ganha um pastor? Eu estou lendo aí um artigo, pequenas igrejas, grandes negócios, é assim mesmo? Não existe. Não existe. Não dominando sobre aqueles que lhe foram confiados. O quê? Você vai no aniversário? Vai coisa nenhuma. O quê? Você vai sair com a sua família? Vai coisa nenhuma. Não. Você não vai poder vir no culto, irmão? Não, pastor, estou indo
Minha família está, na verdade, indo num outro culto ali e pediu que eu estivesse presente, uma comemoração. Deus te abençoe, vai lá, leva o meu abraço ao pastor, leva o meu abraço à família. Domingo que vem está aqui, irmão. Lembre-se, irmãos, você não precisa ou não precisou estar aqui domingo passado para ser abençoado nesse domingo. Não precisou, Deus te abençoe nesse domingo também. Mas o que é comum entre nós é a constância, é a vivência na fé, é o relacionamento. É o relacionamento. Estamos aqui, eu tenho um lugar. Qual é o meu lugar? Domingo à noite, 19 horas, Paiaquá 734, um lugar de paz e tranquilidade. Estou lá. Louvar com meus irmãos, bendizer com meus irmãos. Depois da Santa Ceia tem uma mesa da comunhão. Depois de cada culto tem a unção da calçada, a gente fica ali conversando, rindo, orando um pelo outro. Modelos do rebanho. Queridos irmãos, o que um presbítero não é? Presbítero não é alguém que se nega a auxiliar. Não é essa pessoa. Ele sempre vai auxiliar. O presbítero não é alguém que não tem uma vida de oração. Não. Ele tem uma vida de oração. Na terça-feira você pode passar aqui, toda terça-feira, pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, estamos aqui, aos joelhos dobrados. O presbítero, ele não é alguém que é egoísta, que não abre as portas da casa, que não divide. Não. Ele é hospitaleiro, ele é um homem de Deus. Pergunto eu para você, o que é o presbítero para você? É só um oficial? O que é o diácono para você? É só um oficial? O que é o pastor para você? É só um oficial? E o que é você para Deus? É só um membro de igreja? Lembre-se, irmãos, você custou o preço de sangue, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Lembre-se, aprove o Senhor, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, escolheu nesses últimos dias nos falar através de Cristo Jesus. Imagem do Deus único, o Filho unigênito do Senhor. E depois disso, Ele ainda fala através de mim e de ti. Porque, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu e você precisamos perpetuar isso até que o Senhor retorne. E quando o Senhor retornar, pastor, como é que vai ser? Vai ser o quê? Versículo de número 4. Receberemos o quê? Logo que o Supremo passou a se manifestar, receberemos a imarcessível coroa de glória. E não haverá ali inveja, não haverá ali uma cobrança. Ô Jesus, por que a coroa dele tem 35 galardões, a minha tem só 12? Não haverá. Porque todos nós tiraremos nossas coroas e colocaremos aos pés do grande supremo pastor, daquele que deu sua vida por nós. E isso é o que importa. Qual é a aplicação, pastor, para mim e para você? Primeiro, pense muito bem. No ano que vem haverá eleições para presbítero. Pense muito bem, ore muito bem em quem escolher para ser teu representante, teu presbítero, porque esse homem vai orar por você. Esse homem vai ser um pai para você, vai bater na sua porta e falar assim, cadê você que eu não te vejo? Por que você está triste? Vai te perguntar coisas, você não pode falar assim, o que te interessa? O que te importa? Você não pode falar isso para ele. Ele é teu presbítero. É responsabilidade dele cuidar da sua alma, cuidar de você. Pense muito bem, você é homem de Deus, que se dispõe a servir o Senhor. Não é algo fácil, não é algo simples, algo profundo. E finalmente, irmãos, pense muito bem na comunhão da igreja, como Deus tem abençoado nossa igreja. Nós não temos uma unha, um nisco para falar dos nossos presbíteros, nossos diáconos, e o vosso pastor está há muito pouco tempo para que você ache algum defeito nele ainda. Quem sabe com o tempo você consiga achar. Mas hoje ainda não. Hoje ainda não. Pastor, o que eu faço? Dê flores em vida. Valorize enquanto está perto de você. Valorize enquanto está ao seu lado. Dê ouvidos. Abrace, beije, cheire. Chame de pai. Faça tudo o que você puder fazer. Por quê? Porque somos seres individuais. Não há dois Jeffersons iguais. Não há. Nem dois Ivaldos. Presbítero Micael, uma falta tremenda. Entende? Está lá curtindo o máximo, curtindo a Ariadne, glória a Deus por isso. Mas
Você não sente falta, não sente saudade? Eu sinto, irmãos. Eu sinto. Por quê? Porque faz parte da nossa família. É meu presbítero. Presbítero Mateus, presbítero de unidade, irmão João. Valorize, abençoe e ore, porque eles oram por você. Vamos cantar? Louvar o Senhor com mais um cântico? Pense sobre isso, como Deus tem sido bom com a nossa igreja, como Deus tem sido maravilhoso, e rogue ao Senhor as bênçãos do Senhor, até que aquele dia venha a imarcessível coroa de glória sobre todos os homens e mulheres de Deus, segundo a boa vontade do Senhor. Eu
Vamos orar, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Deus querido, nós não escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos. Nos escolheu, Senhor, para te servir com amor, com disposição, com espontaneidade. Cordas de amor me cercaram. Fui atraído por ti, Senhor, e em tua presença me prostro. Agora recebe, Senhor, nossos talentos, nossos dons, que na verdade vieram de ti e te pertencem. Recebe nosso serviço, nossa adoração, nossa vida, minha casa, minha história, minha família, tudo é teu, Senhor. Usa para a tua glória, usa para a proclamação do teu evangelho, que diz que breve o Senhor voltará para nos buscar. Senhor, muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, Senhor, pela Igreja do Senhor na face da terra. Muito obrigado pela liberdade de culto que temos, pela oportunidade de estarmos aqui presencialmente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós nos derramamos, Senhor, em gratidão, alegria, por sermos livres do Senhor. E nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, noiva que aguarda a breve volta do noivo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável e inimaginável de Deus, o Criador, o Eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, hoje e até brevemente, quando o Senhor voltar. Amém, amém, graças a Deus. Tomai vossos assentos, amados irmãos.